Queridos companheiros, queridas companheiras, boa noite. Que bom, aqui estamos nós, mais uma vez, nesse encontro de amizade, de amor, todos irmanados com o mesmo objetivo, de estar sempre aprendendo. Cestas básicas de Natal entregues, 200, cumprimos a meta. E agradecemos a todos vocês que, de alguma forma, colaboraram para que isso acontecesse. Vocês sabem que a semana que vem, segunda-feira que vem, é o nosso encerramento. Estamos preparando, assim, com muito amor, essa festa. Paulo Henrique, né, o Paulinho, ele está editando todo o material que todos nós entregamos. E nós esperamos, né, Toninho, que vocês gostem desse nosso encerramento. Então, por favor, já sabem, vamos reservar essa data. Semana que vem, 20 horas, todos juntos, vibrando, encerrando o ano. A casa vai permanecer sem atividade até online, Natal e 1º do ano. E vai voltar dia 11 de janeiro, com as atividades que estamos normalmente fazendo. Companheirinhos, companheiras, não é segredo para ninguém, porque eu gosto bastante de poesia, né? E eu vou deixar com vocês hoje, de todo o meu coração, uma poesia que diz assim: o maior segredo. Aqui dentro do meu peito bate um coração tão cansado, bate, tão sem jeito, sem ritmo, descompassado. Coitado, tanta dor sofrida, aguentou firme com valor. Guarda a história de uma vida, foi amigo e protetor. De tudo quanto passou, sofrimento, dor e medo, o que sempre ele guardou foi este meu grande segredo. Aprendendo com Jesus, diz assim meu coração: envolva-me sempre em luz, nas bênçãos da oração. Ame, sirva e socorra, no viver de cada dia. Trabalhe, doe, perdoa, se queres ter alegria. Faça de cada dia um Natal, com flores ou bolas de ouro. Livra-se de todo o mal, encontrarás um tesouro. Tesouro? Maior de todos, a felicidade. Meu coração é quem diz: praticando a caridade, tu serás muito feliz. Muito bem. Agora o Antoninho, né, com vocês. Bom, primeiramente nós queremos anunciar a palestra de hoje. Quem é que vai fazer, Neuza? Quem é o Wilson Baroni. Que é o Baroni, né? Imperdível. Eles são interessantes, imperdíveis, e a gente sabe que é sucesso na Serra. Arrasta a maioria, né? As visualizações são em grande número. E o tema: Deus, o homem e a fé. É um tema diferente. Ele vai abordar sobre Deus, nosso Pai, sobre o homem,
que é a sua maior criação, né? Criação de Deus, e a fé. Maravilha, eu estou ansioso para ouvir essa palestra. Então vamos me envolver. Você não está? Oh, nossa. Então vamos envolvendo o Barone aí, né, em energia de carinho, para que ele possa se sentir bem à vontade, né, entre nós e poder desenvolver esse tema tão peculiar, tão interessante, né? Mas, de qualquer maneira, companheiros, como nós sempre fazemos, antes de qualquer tipo de reunião espírita, nós sempre fazemos uma prece, né? Nós sempre buscamos a Deus nosso Pai para pedir a Ele que possa envolver cada um de nós nas bênçãos de paz e de amor. Jesus também busca envolver cada um dos nossos amigos, companheiros, que estão ligados a essa nossa reunião de hoje, não é? Cada lar está sendo visitado por Jesus. Nós vamos pedindo a Francisco de Assis, ao profeta Zacarias, ao irmão Misael, que possa projetar luzes de paz sobre cada um de nós e que Mãezinha de Nazaré agora dentre os nossos lares, colocando o seu manto azul repleto de bênçãos, machetado de estrelas, para abençoar cada um de nós, para que, fortalecidos, possamos enfrentar as dificuldades que esse mundo e que esse momento nos cobra. E nós vamos fechando os nossos olhos agora, procurando sentir a presença de todos esses nossos companheiros, companheiros esses que vão colocando suas mãos dadivosas sobre nossos chakras, sobre nosso coronário, iluminando os nossos espíritos, perispírito, e elevando os nossos pensamentos, unidos um pouco mais, nós vamos dizendo, com sua permissão, Senhor, nós damos por iniciado a nossa reunião. Abençoe o nosso companheiro Wilson Barone, para que ele possa desenvolver o seu tema com serenidade, atingindo os objetivos. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Olá, muito boa noite a todos. Estou bastante feliz em estar aqui novamente, para nessa noite nós conversarmos sobre mais um tema relacionado à doutrina espírita. E dessa vez nós iremos falar sobre a relação do homem com Deus e a expressão da sua fé. No livro A Gênese, no capítulo 2, no item 8, que nos fala sobre a natureza divina, a espiritualidade nos diz o seguinte:
Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Então nós iremos imaginar, como nós não somos ainda espíritos puros, distantes estamos dessa pureza espiritual, que não nos é possível compreender a Deus. Sim, a compreensão total de Deus, entendemos exatamente o que é essa bondade infinita, essa justiça infinita de Deus, ainda nos falta, como diz o texto, nos falta o sentido. Porém, nós podemos caminhar um pouquinho adiante, um pouquinho mais, mesmo com a nossa imperfeição de espíritos, buscando uma compreensão de Deus maior do que aquela que nós temos hoje. Em fazendo isso, em buscando essa compreensão maior de Deus, com certeza nós também vamos nos ligando de uma forma mais completa, mais perfeita a Deus. Nós vamos nos conhecendo melhor e nos ligando de uma forma melhor a Deus, ao alto, vivenciando melhor todas as coisas que nos acontecem em vida. Bom, não há como precisar o tempo exato em que a humanidade, o homem, iniciou essa sua ligação, o seu louvor, as suas preces ao alto. Não há como dar um momento exato, o ponto de partida deste louvor, desta ligação. Acredita-se que desde sempre o homem se dirigiu ao alto independentemente do seu conhecimento, do seu entendimento dessa relação. Na verdade, o que a ciência nos traz é que esses cultos à espiritualidade ocorriam com os familiares desencarnados, que eram venerados, santificados e cultuados pelo restante da família. Então nós tínhamos um parente, um familiar desencarnado, e a partir daí dirigia-se as adorações, as preces a ele. E também dizem para nós que também se dirigiam essas preces, essas orações ao chamado fogo sagrado, ao Deus Lar, que era um fogo que existia no interior da casa. E a esse Deus Lar, a esse fogo sagrado, eram dirigidas também as preces e pedidos de sabedoria e outras coisas relacionadas com a família, com os familiares. Então nós temos ali o falecimento de um membro da família que se transformava em um verdadeiro Deus para essa família. Então a esse parente morto prestavam-se homenagens periódicas, faziam-se cultos, dirigiam-se orações e pedidos de ordem prática, como a fartura de alimentos, a boa colheita, a saúde dos animais que sustentavam essa família, enfim, coisas práticas do dia a dia, coisas muito terrenas, de sobrevivência mesmo. E cada família tinha o seu culto, cada família tinha o seu culto particular e seus deuses familiares. Então, uma família não se referia ao Deus de outra família. Cada família tinha o seu culto aos seus familiares desencarnados. Somente em momento posterior, esses cultos tornam-se compartilhados por grupos maiores. O momento, passa-se um tempo muito longo e aí sim começa a ter esse culto em grupos maiores e na realidade essa religiosidade desses cultos de certa forma se institucionaliza ao ganhar as cidades. Quando chega a formação das cidades, dos grupos, das coletividades maiores, esses cultos também tornam-se maiores. Há, na realidade, fusões com o passar do tempo, muitos desses cultos familiares começam a se fundir. Então, grupos maiores cultuavam esses deuses, agora somados, da família A, mais a família B, mais a família C.
E essa religiosidade antes integrada absolutamente somente aos elementos do cotidiano e da vida doméstica dessa família, na realidade supera esses limites traçados pelo espaço familiar e transfere-se então para essa coletividade. Então os pedidos que se faziam relacionados especificamente à família, à sobrevivência dessa família, começam nesse instante a serem feitos pedidos mais amplos, mais abrangentes, que serviriam a essa coletividade. Então nós temos aí um início real, né, dessa religiosidade que se faz, dessa ligação cultural, social do homem com Deus. E essas fusões entre vários grupos, né, vão unificando essas crenças. Nós começamos a ter um número menor de crenças, nós temos a fusão de muitas delas em uma única, e começamos a ter ali, então, essa unificação. Então, os deuses adorados e os hábitos religiosos, com esse aspecto agora coletivo, dirigindo-se a alguns deuses. Nós temos aí o início do que nós chamamos de politeísmo, a adoração a vários deuses. Um caso típico de vários deuses, de adoração a vários deuses, nós encontramos na mitologia greco-romana, onde nós temos ali inúmeros deuses, né? Nos dizem do Zeus, Hera, Poseidon, Apolo e muitos outros. Um aspecto interessante nesse momento do politeísmo da mitologia greco-romana é que esses deuses tinham características muito humanas. Eles tinham a ira, eram violentos, castigavam, se revoltavam. Então, caracteres humanos associados a grandes poderes. Por isso, eles eram deuses. Então, um aspecto interessante é que nós tínhamos no início do culto familiar a questão humana absolutamente presente, porque eram familiares, né? Ou seja, que conviveram com esses que permanecem vivos e começam a cultuá-los. Então, eles são humanos, né? Se transformam em deuses, mas são os mesmos. E na mitologia greco-romana e também em qualquer outro local local do mundo, né, que a gente vá pesquisar na questão do politeísmo, encontraremos caracteres humanos em todos eles. Porque era assim que o homem entendia, conseguia compreender esses deuses. Não havia um outro momento, um outro motivo, uma outra referência que os levasse a pensar de modo diferente. E uma coisa que é interessante é que nesse momento do politeísmo institucionalizado nas cidades, na sociedade, existe um afastamento do homem com a divindade. Os deuses, né, da mitologia greco-romana viviam no Monte Olimpo, apartados do homem, distantes do homem. Diz a lenda, né, que ocasionalmente eles andavam entre os homens. Então o homem se coloca de uma forma muito distante do Deus adorado. Se coloca de uma forma inferior a esse Deus e estabelece uma distância muito grande entre eles, que impossibilita qualquer aproximação maior de entendimento, de socorro, de auxílio, pois isso não existe, né? O que existe é esse afastamento, e o único contato com os deuses através dos pedidos é através das oferendas, dos sacrifícios que eram feitos, né, para acalmar os deuses, para agradar os deuses. Passado um longo tempo, por volta de 2000 anos antes de Cristo, nos chega a ideia do Deus único, através dos hebreus. Então nós que adorávamos inúmeros deuses, então os hebreus nos trazem a ideia do Deus único. Nós temos ali o momento dos 10 mandamentos que nos é colocado ali para esse povo, mas nós também não entendemos muito bem o que veio a ser esse Deus único, o quão deveríamos nos dirigir a Ele em adoração, em agradecimento, em pedidos, enfim.
Sempre uma forma de se relacionar com o alto, ainda com pouco entendimento. E ainda nós demos a esse Deus único muitos caracteres humanos. A compreensão desse Deus com caracteres humanos. Ainda era um Deus que se irritava com o erro dos homens, que tinha sua ira, que castigava os homens. Ou seja, através do medo se estabeleceu essa relação do homem com Deus dessa forma. Mas, passado um tempo a mais, 2000 anos mais ou menos, com a chegada do Cristo, Jesus nos apresenta o mesmo Deus único, porém com entendimento melhor para todos nós. Nos apresenta um Deus de amor. Nos apresenta um Pai amoroso e justo. E nos diz mais, somos todos irmãos. Fazemos parte de uma família universal. Devemos nos amar uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Um mandamento em que se foi colocado para nós, para que nós pudéssemos seguir e entender o que Jesus veio dizer para nós. Com isso, nós demoramos um pouquinho de tempo para entender, não é? Jesus não foi compreendido. Nós o levamos à pena de morte, o levamos à crucificação. Mas, através do seu evangelho, dos seus ensinamentos, Jesus fez uma coisa absolutamente importante para nós, porque ele possibilitou a reaproximação de Deus para com o homem. Esse Deus amoroso, justo, bondoso, está próximo de nós como um pai. E aí então nós nos aproximamos de Deus. Mesmo não tendo entendido no primeiro momento o que Jesus nos disse, nos deixou em seu evangelho, ele plantou uma semente e essa semente, ao longo do tempo, traz os frutos. Passado algum tempo mais, nós temos uma figura importantíssima nessa ideia de um Deus próximo de nós e dessa relação que se faz mais estreita, mais próxima de Deus, que é Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Nós conhecemos um pouco da história dele, né? Antes, o Saulo de Tarso, doutor das leis, seguidor fervoroso da lei mosaica, perseguidor dos cristãos, condenou inúmeros cristãos à morte através do apedrejamento, daquele circo, né, que nós tínhamos ali, onde muitos são jogados aos leões, inclusive. Então nós temos esse momento de Paulo, que ele fervorosamente seguia aquilo que ele entendia como certo. Então Paulo tinha uma temperatura altíssima naquilo que ele acreditava. Ele nunca oscilou, ele nunca duvidou, ele nunca duvidou em algum momento, será que é isso, será que não é? Não, sempre com uma temperatura alta, entendendo que aquilo era o certo. No momento em que ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, há uma grande reviravolta nessa ideia que Saulo tinha sobre os cristãos, sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. E ele se torna, depois de um tempo, de estudar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, ele ficou afastado durante alguns anos no deserto, estudando os ensinamentos de Jesus, ele se apresenta como Paulo de Tarso, e a partir daí ele torna-se o maior divulgador do cristianismo depois do próprio Cristo. E ele traz a mesma temperatura no crer que ele tinha anteriormente, naquele conhecimento que ele tinha, e a partir de agora ele traz com a mesma temperatura, fervoroso, que é defendendo a ideia do cristianismo.
espalhando a ideia do cristianismo, alimentando a fé, inclusive através de suas cartas, que chegavam às comunidades, às igrejas, né, como assim se diz, alimentando realmente a fé, fortalecendo, incentivando para que continuassem firmes no propósito de seguir os ensinamentos de Jesus. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele nos dá uma ideia, assim, no trecho curto, uma ideia interessante de como a coisa se fazia, né, desse fortalecimento de fé, de esperança, de amor, que ele levava a essas comunidades. Ele diz assim na carta: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Jesus promete, né, o reino dos céus àqueles que o seguirem, que praticarem os seus ensinamentos. E assim se faz, né? Então, Paulo sempre fortalecendo as comunidades na questão da fé, através das suas epístolas, das suas cartas. Mas eu acredito que a maior, eu diria assim, não sei se é a maior, mas a mais bela mensagem de Paulo, a mais bela de suas cartas, seja a primeira carta que ele manda a Coríntios, falando sobre a fé, a esperança, o amor. Além da carta mais poética dele, é um ensinamento tão profundo sobre o amor, sobre a esperança, sobre a fé, que até hoje nós ainda buscamos esse entendimento, a vivência do que Paulo nos trouxe através dessa carta. Vou pedir licença para ler um pequeno trecho dela, o início dela, que é tão bonito, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então é um ensinamento valioso que ele nos traz da questão do amor. Algumas traduções nos trazem, em vez de amor, traz a caridade, mas qualquer que seja essa tradução, amor, caridade, são ensinamentos para nós seguirmos com toda certeza, observarmos melhor essa carta de Paulo e que a gente possa realmente colocar em prática isso que ele nos diz na sua carta. Mas nós falamos de fé, dessa relação com o alto, a expressão da fé do homem no alto, e talvez seja necessário a gente definir melhor o que vem a ser fé. Procurando nos dicionários, no entendimento humano sobre fé, nós temos a definição da seguinte forma: fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Então, independentemente do credo que tenhamos, temos fé, expressamos a nossa fé. Eu não sei se existe o tipo mais correto de fé, ou se existe em algum momento o entendimento de uma fé equivocada. Pois todos nós expressamos a fé de acordo com o nosso entendimento, fazendo o nosso melhor nessa ligação com a espiritualidade, com a divindade. Então não dá para dizer que existe uma fé errada. A fé ela é a expressão, né, do nosso coração, do nosso sentimento, relacionando-se com o alto, na busca de um pedido, na certeza de um fortalecimento, de um amparo espiritual que se chega. Todos nós, então, acreditamos independentemente do nosso credo. Mas nós somos espíritas e, como tal, nós seguimos
os ensinamentos da doutrina espírita, que nos foi trazida por o codificador da doutrina, Allan Kardec. E com o advento do Espiritismo, em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, nos foi apresentada uma forma de fé diferente do que nós tínhamos. Nós tínhamos uma fé anterior que serviria muito como moeda de troca com o alto. Nós pedíamos ao alto algum benefício, alguma coisa que necessitássemos do nosso entendimento e oferecíamos, como no passado, as oferendas, os sacrifícios. Em algum momento nós prometíamos algo ao alto de que faríamos caso nossos pedidos fossem satisfeitos. A doutrina espírita nos traz uma fé diferente dessa fé cega, dessa moeda de troca, que é a chamada fé raciocinada. A fé que vai ser alicerçada em bases mais sólidas do que a fé que nós tínhamos anteriormente, que era muito oscilante, muito pequena e oscilante. Qualquer sopro maior poderia apagar a chama da nossa fé. Então essa fé raciocinada, que nos é trazida pela espiritualidade, para que nós venhamos a compreendê-la e alicerçá-la em nossas vidas, no nosso íntimo, é necessário para que a gente possa, assim, encarar as coisas da nossa vida, as dificuldades da nossa presente encarnação, com mais segurança, com mais firmeza, com mais esperança. A definição de fé raciocinada é a seguinte: é quando o espírito permite sentir as energias e as emoções de sua crença, mas também utiliza seu livre-arbítrio, razão e estudo para exercer um questionamento que depois vem a certeza absoluta sobre o fato. Ou seja, a fé raciocinada, ela é iniciada com nossas dúvidas. Nós temos que fazer questionamentos. E em fazendo as nossas questões, as nossas perguntas, colocando para fora as nossas dúvidas, nós iremos buscar as respostas, a solução para essas nossas dúvidas. Através do estudo, através da observação. Nós vamos aprendendo, solucionando essas dúvidas, respondendo às nossas questões e vamos formando o alicerce para a nossa fé. É como dizem para nós, Nós não vamos mais levantar a nossa casa sobre a areia, mas sim sobre a rocha sólida. Assim é a fé raciocinada, que tem por objetivo ser aquela fé inabalável. Allan Kardec diz o seguinte para a gente, é bastante importante isso. A fé não se impõe, nem se prescreve, mas pode ser adquirida, não existindo ninguém que esteja impedido de possuí-la. Para crer, é preciso, porém, compreender. Então nós vamos associando esses ensinamentos que a doutrina nos traz, do início que nós falamos, da Gênese, onde para nós compreendermos melhor a Deus, nós teríamos que ir nos purificando. Kardec nos coloca que a fé não nos será imposta, não pode ser como uma receita de bolo ou uma receita médica ser prescrita para nós, para que nós possamos adquirir a fé. É uma conquista, é uma grande virtude que nós vamos, através do nosso esforço, conquistar. E é preciso, então, exercer, como ele diz para nós, para crer é preciso, porém, compreender. Nós vamos compreendendo as coisas que nos acontecem em nosso dia. Como nós não temos ainda a compreensão total de Deus, não conseguimos estabelecer exatamente a sua bondade infinita, o seu amor infinito, nós vamos começar a observar a natureza à nossa volta, começar a observar a sua criação, começar a observar os homens,
Vivemos em sociedade justamente para que possamos observar uns aos outros. Essa nossa relação entre os homens é extremamente importante quando bem vivenciada para o nosso crescimento espiritual. Se nós acreditamos que Deus é realmente infinitamente justo, nós não podemos entender, por exemplo, que nós temos uma única existência. Não dá para não acreditar na reencarnação. Através da observação. Imagine, nós olhamos para o vizinho ao lado da nossa casa, vemos uma casa onde a família nos parece mais harmoniosa, olhamos os bens adquiridos por essa família, observamos que tem um poder financeiro, enfim, estabelecidos, uma tranquilidade, uma saúde que nos parece também muito boa. Olhamos para um outro lado da nossa casa, vemos uma outra família com grandes dificuldades materiais, até mesmo de colocar um alimento à sua mesa. Vemos inclusive a desarmonia familiar. Então, se nós imaginarmos que temos uma única existência e encontramos esses contrastes apresentados na nossa sociedade tão próximos de nós, onde a justiça divina? Onde o amor infinito de Deus que privilegia alguns e castiga outros? Porém, quando nós entendemos a reencarnação, nós vemos que tudo isso ocorre através da colheita que fazemos do nosso plantio. Nós chamamos de expiação, né? Plantamos algo no nosso passado e hoje estamos colhendo os frutos. E também associados a isso, as nossas provas, seja de dificuldade financeira, seja de riqueza. Provas, expiações, onde nós vamos vivenciando e quando bem vivenciadas, sem revolta, sem o menosprezo aos outros, enfim, de um lado e de outro, né? Na pobreza ou na riqueza, vivenciando bem isso tudo, nós conseguimos dar um passo adiante nesse nosso crescimento espiritual, nessa nossa compreensão. E vamos, então, alicerçando cada vez mais a nossa fé. Aos nossos olhos nos parece muito mais feliz a família abastada do que a família pobre, sem condições financeiras. Mas não é bem assim, né? Nós sabemos que não é bem assim. Os recursos materiais estão aí para nós podermos utilizar em prova ou em expiação, enfim, de acordo com o nosso trabalho, as coisas que nos chegam às mãos. Está tudo correto. A forma de vivenciar essas coisas é que nos diferenciam, para o bem ou para o mal. É o chamado bem e mal sofrer. Então, quando nós entendemos que essa nossa fé, essa nossa compreensão de Deus vai ser aumentada através das nossas atitudes positivas, nós vemos que nós temos que realmente praticar o bem. Sim, arregaçar as mangas e praticar o bem. Não podemos mais ficar naquela posição de conforto de dizer, olha, eu não consigo fazer o bem, mas também não estou fazendo mal para ninguém. E tudo bem. Não está tudo bem. Os amigos espirituais, mais uma vez, nos alertam no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre o bem e o mal, que o mal é a ausência do bem. Ou seja, quando eu não pratico o bem, já estou fazendo o mal. Nós não podemos nos enganar. A posição de conforto não existe em crescimento espiritual. Nós viemos a trabalho para progredirmos, então, utilizando esse tempo nosso reencarnatório na prática do bem, estaremos estabelecendo, sim, né, um crescimento, um caminhar nessa trilha evolutiva com toda certeza. E ainda na questão de fé, Kardec nos deixa uma frase para a qual a gente não pode esquecer. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, aquela fé que não oscila, aquela fé
firme, forte, contagiante, inclusive. Ela é inabalável. Enfrenta-se dificuldades, doenças, dificuldades financeiras, de toda ordem, com esta fé raciocinada, sem muitos tropeços, sem lamentos, sem revoltas. Ela é uma fé inabalável. Em momento algum deixamos de acreditar no alto. Olhamos para as nossas dificuldades e observamos nelas aprendizado valioso que nos fará bem no momento seguinte. Como Chico dizia, né? Tudo passa. Então a dificuldade passa, mas é necessário retirar dessa dificuldade um ensinamento, retirar um bem que fará parte da nossa bagagem espiritual. Bom, para nós encerrarmos esse nosso assunto de hoje, nós não podemos deixar de lembrar esse nosso momento que estamos vivenciando, né? Essa dificuldade que encontramos, esse ano que foi atípico para todos nós, o mundo vivenciando essa pandemia, essa dificuldade, esse isolamento social que vivenciamos, mas é também um grande teste para todos nós. Acredito verdadeiramente nisso, que Deus esteja nos testando nesse momento em que temos a possibilidade de parar e pensar um pouco mais sobre a nossa existência. Temos a possibilidade de perceber a dor alheia maior que a nossa. É um momento em que nós podemos colocar em prática muitos dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Não é na totalidade, infelizmente, mas nós vemos que grande parte da sociedade se mobilizou na ajuda a outros irmãos. Nós vimos movimentos assim de grupos recolhendo alimentos, roupas, enfim, auxiliando da melhor forma possível esses irmãos que estavam em maiores dificuldades do que as nossas. É a prática do bem. O que nós esperamos, o que o alto deseja com toda certeza, é que esse movimento não pare. Pelo contrário, que ele cresça, que ele permaneça atuando junto aos nossos irmãos com maiores dificuldades. A ideia sempre de qualquer teste que nos chega é de causar em nós uma reflexão íntima. E através dessa reflexão encontrarmos as nossas dificuldades, encontrarmos aquilo que está nos impedindo de ser feliz, aquilo que nos impede de caminharmos na prática do bem, em nossa evolução espiritual. Então nós temos por objetivo, por fé, utilizar esse momento de uma forma bem consistente em nosso crescimento. Vamos procurar a nossa melhora íntima, né? Falamos tanto da reformulação íntima, modificando os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos julgamentos que fazemos aos nossos irmãos e colocamos em prática a caridade na sua forma mais simples possível, que é de estender a mão ao outro e auxiliá-lo em suas necessidades. Temos aí, nesses próximos dias, a chegada do Natal, que normalmente, todos os anos, já existe um movimento maior de fraternidade, né? Mas esse ano tem que ser algo assim, até diferente, não só na questão do distanciamento, do isolamento social, mas principalmente da atuação que faremos, voltados realmente para essa preocupação com o outro, de como ele está,
como ele está passando, o que ele necessita, em que eu posso ajudar. É como se disséssemos que todos nós temos realmente que dar as mãos para nos erguermos e caminharmos. Então que Jesus realmente possa nos envolver a cada dia, a cada instante, nos dando fortalecimento para que tenhamos a certeza, através da nossa fé, de que este momento de dificuldade vai passar e que nós sairemos daqui, com toda certeza, bem melhores. É isso que os amigos espirituais esperam de nós. Então que Jesus realmente nos fortaleça, nos oriente e que possamos nos encontrar futuramente para nos abraçarmos, conversarmos frente a frente, para expressarmos o nosso sorriso, a nossa alegria dessa nossa volta à normalidade, que com certeza acontecerá em breve. Que Jesus nos envolva agora e sempre. Sim, nesse instante nós vamos elevando o nosso pensamento, fechando os nossos olhos, para que nós possamos fazer as nossas vibrações. E nós vamos vibrando nesse instante muito amor e muita paz por todo o nosso planeta Terra, para que esta vibração envolva todas as nações, os seus dirigentes, envolvendo em especial aquelas nações que encontram-se em conflitos. Vamos vibrando muita saúde, resignação, coragem a todos os doentes, quer do corpo, quer do espírito, envolvendo em especial os que sofrem com essa doença que nós enfrentamos nesse instante, que todos possam receber esta vibração de amor, de paz, a envolvê-los. Vamos fazendo também uma vibração de encorajamento, de fortalecimento a todas as equipes médicas, socorristas, que estão na linha de frente no combate a esta doença. Vamos envolvendo os familiares em muita força, a resignação necessária para que possam passar por este momento da melhor forma possível. Vamos vibrando muita luz e muita paz às casas de oração, envolvendo em especial a nossa casa de oração, o Afracis, o Profeta, para que tenhamos a diretoria encarnada e desencarnada em perfeita harmonia, para que possam dar continuidade a esse trabalho de acolhimento tão necessário. Vamos vibrando muita luz e muita paz aos nossos irmãos que moram nas ruas, onde falta o abrigo, o pão, que eles possam ser envolvidos nesse instante no mais perfeito amor, na mais perfeita harmonia, para que possam ter a coragem necessária para passar por esta provação. E vamos deixando uma vibração em especial nas mãos da espiritualidade, para que esta vibração possa ser levada aos locais e às pessoas mais necessitadas nesse momento. Graças a Deus. E assim nós vamos pedindo permissão aos amigos espirituais para que nós possamos encerrar essa reunião de hoje, para que possamos ter uma noite de sono tranquilo,
agradecidos que estamos por todo esse ensinamento que nos chegou nessa noite. Que possamos estar unidos em pensamento, para que possamos estar cada vez mais fortalecidos e unidos junto à doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite a todos.